A cidade de Campos do Jordão é conhecida pelo seu potencial turístico e também pelo friozinho, que é uma característica da cidade. E nesses dias de baixas temperaturas, nada melhor do que vestir uma roupa bem quentinha de lã, não é mesmo? Mas você sabe como a lã é produzida? É isso que você acompanha junto comigo hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o ciclo da lã. Vamos lá! Para matar um pouquinho da nossa curiosidade sobre como são produzidas as lãs que nos esquentam nesse friozinho, eu convidei a Juliana, ela que é idealizadora aqui do projeto Mãos Chiqueiras. E Ju, já começa contando pra gente como que surgiu esse projeto tão bonito de vocês. A gente descobriu que aqui na região da Mantiqueira tem vários criadores de ovelhas e carneiros. E as ovelhas e carneiros aqui da região são ovelhas de raças lanadas, ou seja, que produzem bastante lã. Essas ovelhas precisam cortar os cabelos uma vez por ano, né? Quando chega o calor. Na primavera, verão, precisam ser cortadas essas lãs para libertar elas de um casaco que elas formam ao longo de um ano. A gente descobriu que esses criadores aqui da região estavam jogando fora a lã desses carneiros. Foi isso que motivou a criação desse trabalho. Eles estavam jogando fora porque a partir da década de 90, o sintético dominou esse mercado têxtil, né? Os fios acrílicos, né, se mostraram mais baratos de serem produzidos e a lã começou a ser jogada fora. Os criadores continuaram fazendo a tosquia, porque é uma necessidade desses animais, mas a lã não era aproveitada. E Ju, começa contando pra gente, né, como que é esse processo, desde de tosquiar, né, os carneirinhos, as ovelhas, até a parte final, que é as roupas tão bonitas que a gente usa no dia a dia. Quando começa a ficar calor, então os criadores fazem a tosquia das ovelhas. As ovelhas podem ser tosquiadas com tesouras ou com máquinas elétricas, depende da quantidade de ovelhas que esse criador tem e do equipamento que ele tem disponível. A lã sai das ovelhas do jeito que você vê aqui, é uma lã suja, né, que acumula a sujeira de um ano ali dessa lã no corpinho desse animal. E aí o primeiro processo que a gente precisa fazer, depois que essa lã foi tosquiada, é lavar essa lã. Essa lã vai ficar de molho na água por umas 3 horas, pelo menos, e a gente já vai ter grande parte da sujeira, já vai se soltar nesse primeiro molho. Essa água a gente pode escorrer e a gente pode até jogar para as plantas, porque volta em forma de nutriente para as plantas. E aí a gente troca essa água, põe um pouquinho de sabão para ajudar na limpeza e ajudar a tirar o excesso de um óleo que a ovelha produz nessa lã. Igual a gente, né, produz um óleo no nosso cabelo, as ovelhas também produzem um óleo nessa lã em forma de proteção. Esse óleo a gente é super interessante porque ele ajuda a proteger a ovelha, né, de chuva, né, porque ele ajuda a dar uma impermeabilizada nessa lã e ajuda a hidratar e cicatrizar a pele desse animal. Esse óleo é a lanolina, que a gente ouve falar em diversos cosméticos que a gente tem nas farmácias. Que bacana! A lanolina, ela é boa para a ovelha, é boa para a gente, mas na lã, se ela ficar em excesso, ela fica um pouco gosmenta, então a gente usa um pouquinho de sabão para tirar o excesso da lanolina. E depois um terceiro banho para enxaguar e a lã já fica mais clarinha, como a gente vê nesse balaio aqui, ó. Esse balaio, a lã já foi lavada e é essa lã que a gente põe para secar, ou num varal, ou num giral assim, né, na horizontal, deixa o sol e o vento fazer o seu trabalho e a lã já sai sequinha desse jeito. Né? Depois de seca, né, então a lã também, olha, aqui tem um pouquinho para a gente ver, tem os cachinhos aqui, olha, da ovelha. A próxima fase é simplesmente abrir essas fibras para desfazer esses nozinhos e a lã ficar mais soltinha e pronta para a próxima etapa, que a gente vai precisar pentear essa lã. A gente pode cardar a lã em cardas manuais como essa aqui, ó. Quem tem cachorro, gato, já viu algo parecido aqui com essa escova. A gente espalha um pouco dessa lã em cima de uma das cardas e com uma outra carda a gente vai precisar aqui, no sentido oposto, fazer esse trabalho de pentear as fibras, olha só. Elas vão começando a se organizar e ficar todas no mesmo sentido. E essa é a cardadeira, né? A cardadeira tem os mesmos dentinhos revestindo aqui esses dois cilindros, né? É bem parecida com as cardas manuais e a gente usa essa mesma lã que a gente abriu, a gente usa aqui na entrada da cardadeira. Eu coloco essa lã aqui e giro essa manivela. Essa lã vai sendo puxada e está cegando e ficando presa aqui nesses dentinhos e vai sendo penteada quando os dentinhos se encontram aqui no meio.
eu vou colocando lã até encher esse cilindro com toda essa lã. E aí a gente tem que tirar essa lã daí. Né? As pessoas acham que é igual máquina de macarrão que sai aqui atrás. Não, a gente precisa soltar essa lã daqui. E qual o segredo para soltar ela daí, Ju? Tem um pedacinho da cardadeira que não tem os dentinhos e aí a gente só tem que soltar essa fibra, olha. A gente desconecta ela de toda a extensão aqui e aí ela sai daqui, olha, como uma manta. Ela sai com todas as fibras unidas, ó, e fazendo uma mantinha, parece um algodão doce. Olha só como ela sai daqui. As fibras, olha, já parecem compridas, né? Eu falo para as crianças que é a máquina de fazer a barba do Papai Noel aqui, né? É, bem parecido. Ela fica fofinha. Que diferente. E aqui, olha, se a gente olhar e pegar um pedacinho aqui na lateral, a gente vai perceber que parece um fio já surgindo aqui. Só que as fibras, olha, estão muito frágeis. Quando eu puxo aqui, ó, elas se rompem, né? Aí ainda não dá para fazer cachecol com uma fibra que quebra assim. Mas se eu pegar essa mesma quantidade de lã e torcer, ó, 1, 2, 3 vezes aqui, olha como ela fica resistente, né? É essa torção das fibras que faz com que as fibras da lã se transformem em fio. Se eu desfizer de novo essa torção, ela está frágil novamente. Mesmo frágil, se eu aproximar aqui e torcer, ela de novo se une e fica forte e resistente. Então, eu imagino que a gente deve ter começado a fazer o fio torcendo assim na mão. Olha, se eu começar a torcer aqui, puxar, torcer, puxar, torcer, puxar, torcer, puxar, olha lá, tá rolando um fio aqui, ele vai ficando forte, vai ficando resistente. Só que o braço vai ficando curto, assim, aí a gente tinha que enrolar esse fio em algum toquinho de madeira, né? O fuso é isso, é um toquinho de madeira onde a gente começou a enrolar o fio. Deixa eu pegar para você ver. Esse fio que eu estou produzindo, olha, eu vou enroscar ele aqui na ponta e aqui, ó, tá uma fibra de lã penteadinha e super frágil. As fibras aqui estão super frágeis. Para eu dar continuidade nesse fio, eu vou usar o fuso como um peão. Essa torção aí no peão, olha só o que faz com essa fibra aqui em cima. Já grudou, ó, já fez as fibras se conectarem. Ó. E aí eu posso continuar fazendo o meu fio aqui com a conexão na torção dessas fibras. E aí depois, com a necessidade de larga escala, criou-se as rocas, isso? Exato. Lá pela Idade Média, lá por volta de 1200 depois de Cristo, houve essa necessidade de dar uma agilizada nesse processo. E aí o que fizeram? Pegaram um fuso, né? E se a gente olhar nessa roca aqui, a gente vai ver que essa roca, olha, tem o fuso também. Tá vendo aqui, ó? É o fuso que estava na minha mão, agora ele veio aqui para a horizontal e virou esse fuso aqui, né? Que agora, ao invés de um disco só, ele tem 2 discos. O segundo disco está conectado numa roda e essa roda está conectada num pedal. Então a gente demorou 5.000 anos para fazer toda essa tecnologia aqui, né? Mas que facilitou muito esse trabalho, porque agora eu não vou mais precisar ficar torcendo o fuso com a mão, porque eu vou pedalar. E eu não vou mais precisar parar para ficar enrolando o fio que eu produzi, porque ele já vai sendo puxado e enrolado aqui no carretel. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu gostei muito mesmo de aprender. Eu gosto muito de artesanato, muito de descobrir essas coisas. Garanto que o pessoal de casa também está ligadinho lá. E foi uma alegria você nos ensinar. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adorei recebê-los. E você aí de casa, né, aproveitando agora as férias, esse mês de julho, friozinho aqui em Campos do Jordão, vem visitar as Manchiqueiras. Garanto que vocês vão adorar conhecê-las e também conhecer um pouquinho do processo de como a lã é fabricada. Até mais!